Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, esse é mais um vídeo aqui na comunidade técnica Azure Brasil e dessa vez a gente vai falar sobre desmistificação de Machine Learning no Azure, né? Usando o Azure Machine Learning Studio. Então, vamos lá, primeiro queria me apresentar aqui. Eu sou formado em Ciência da Computação, né, e mestre em Computação Aplicada com foco em Inteligência Artificial. Tenho aí algumas certificações da Microsoft. Sou fundador de um grupo de estudos, um grupo de desenvolvedores focado em .NET, chamado Itajaí.net, que é... Eu moro no Vale do Itajaí, então é um grupo de desenvolvedores focado na região do Vale do Itajaí. Eu também atuei como autor pela editora Casa do Código nos 4 livros que estão ali embaixo. O primeiro sobre Kinect, 2 sobre dispositivos móveis e o último que saiu agora em outubro do ano passado sobre programação funcional em .NET. Eu atuo hoje como desenvolvedor na Resource IT, como professor e pesquisador na Univale e no Laboratório de Pesquisa Light. Depois eu vou deixar os links no final do vídeo para quem tiver interesse. E também atuo como revisor de artigos científicos pelo periódico Pattern Recognition Letters, da Elsevier. Então, vamos para o assunto de hoje. Vamos começar pelo começo, claro. Então, você já ouviu falar de Machine Learning? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Machine Learning, porque é uma buzzword. E o que isso significa na prática? Significa que tem um zumbido ao redor dessa palavra, né? Então é uma palavra, geralmente as buzzwords são as palavras que o marketing toma algum gosto e ele acaba distribuindo isso. Então ouve-se muito falar disso, né? Ouve-se muito hoje em dia falar de machine learning, mesmo sem a gente entender direito o que está acontecendo, né? O que de fato é machine learning. Isso também vem acontecendo, como por exemplo com a blockchain, que é uma tecnologia super nova e que ouve-se muito falar, tem bastante assunto ao redor daquilo, né? Bastante conteúdo, e não necessariamente todos os conteúdos de fato são informativos. Tem muita coisa que também é só marketing. Mas vamos lá, vamos tentar definir aqui de fato o que é machine learning. Não tem nenhuma definição unânime sobre o que é machine learning, é até um tema difícil de quantificar em poucas palavras, né? Mas uma definição que a gente pode tentar colocar aqui é que machine learning, ou aprendizado de máquina em português, é uma área da ciência da computação que concede a computadores a habilidade de aprender sem precisar serem explicitamente programados. O que isso quer dizer? Que a gente não vai programar quando a gente estiver usando machine learning? Não necessariamente, mas a gente não vai programar como usualmente a gente programa, né, numa linguagem imperativa ou numa linguagem funcional. Então, o jeito de modelar e o jeito de criar a solução do problema é um pouco diferente. Então, existe de fato algum tipo de programação, mas ela é diferente, né, ela é distinta do tipo de programação que a gente está mais acostumado. E quem é que está usando isso hoje em dia, né? Bom, machine learning é um assunto que é um tema e uma tecnologia que está sendo utilizada por muita gente, então a gente está meio que sem perceber, sendo rodeado o tempo todo desse tipo de tecnologia. Então, alguns exemplos. A Netflix, ela usa machine learning para várias coisas, né? Principalmente para recomendação. Então, quando você entra na Netflix, ela mostra uma série de catálogos, por exemplo, dramas, comédias, continue assistindo e assim por diante. Cada tipo de catálogo ali que ele mostra, desse que eu mencionei, ele ordena de acordo com as suas preferências, e os filmes e as séries dentro de cada catálogo também são ordenados de acordo com as suas preferências. Então a gente tem 2 algoritmos distintos só para fazer esse tipo de ordenação. Por quê? Porque um dos problemas de business que a Netflix tem é fazer o espectador achar rápido o que ele quer assistir, porque o nível de interesse cai muito depois de um tempo, né? Então eles precisam recomendar com um bom nível de assertividade para a pessoa ficar mais tempo dentro da plataforma, né? Então ela entra, acha rápido o que ela quer assistir e aí ela vai assistir, vai consumir o produto e ficar mais tempo na série, né, na plataforma.
O Facebook ele utiliza isso também massivamente. Então, o Facebook usa Machine Learning para reconhecer as pessoas que estão numa foto, para montar sua timeline, para ordenar comentários importantes, enfim, para uma infinidade de coisas também, né? O próprio YouTube, ele utiliza para muitas das coisas. Talvez você tenha caído nesse vídeo por recomendação, e essa recomendação provavelmente utilizou um algoritmo de Machine Learning para poder sugerir esse vídeo para você, ou qualquer outro que aparece aqui do lado, né? Então, todos esses vídeos são sugeridos de alguma forma, né? E, em geral, é através de Machine Learning. A própria Amazon também faz isso. E quando você vai escolher um produto, ele recomenda produtos relacionados, que nem sempre tem a ver com os produtos serem parecidos fisicamente. Então, não é porque eu comprei um livro que ele vai me recomendar outro livro. Pode ser que eu compre um livro e ele me recomende um leitor de e-book, que teoricamente são produtos distintos, mas que estão relacionados de alguma forma, né? Então, o próprio Google faz isso. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, se eu pesquisar com a minha conta de usuário, ele vai ter um tipo de resultado. Se você pesquisar, ele vai ter um outro tipo diferente, baseado em experiências passadas, né? Então, é usado largamente por várias companhias diferentes, né, por várias empresas diferentes. Então, a própria Microsoft, Apple, os assistentes virtuais, Cortana, Siri. Então, é muito comum a utilização de Machine Learning e está cada vez mais comum, né? Então, até por isso que a gente tem ouvido falar tanto disso. E o que, que todos esses exemplos que eu mostrei têm em comum? Porque eles parecem consideravelmente distintos, né? Eles fazem tarefas diferentes. Então, porque todos eles usam essa mesma tecnologia? Bom, todos os exemplos que eu listei, eles acabam que analisam dados, buscam padrões e tentam de alguma forma predizer o futuro ou identificar algum tipo de comportamento, certo? Então, o mais importante é isso. A gente vai trabalhar, quando a gente fala de Machine Learning, são essas três principais etapas. A gente vai analisar dados, buscar padrões, né, tentar identificar padrões de alguma forma e criar algum tipo de resultado, que pode ser, por exemplo, tentar predizer o futuro. Mas o que, que isso tem a ver com aprendizado, né? Por que, que a tecnologia se chama Machine Learning ou aprendizado de máquina? O que, que isso de fato tem a ver com o aprender? Bom, se a gente lembrar de como os humanos aprendem, a gente acaba que identifica padrões sendo expostos a determinados tipos de conteúdo por um período de tempo. Como assim? Por exemplo, quando a gente ainda é muito novo, a gente começa a aprender a falar ou aprender a entender o que as pessoas estão falando, porque a gente começa a identificar padrões. Então, quando as pessoas estão felizes, elas falam alguma coisa; quando elas estão tristes, elas falam alguma coisa; quando a gente repete várias vezes para uma criança, mamãe, papai, e aponta para aquela pessoa, ele cria um tipo de associação. Então, de fato, nós aprendemos com base em nossas experiências. A gente tenta encurtar o caminho com mentores, então as pessoas passam conhecimento umas para as outras, que é um jeito de encurtar esse caminho, mas muitas das coisas que a gente aprende ainda hoje é baseado nas nossas próprias experiências, né? Um conhecimento que a gente chama de conhecimento empírico, que a gente desenvolve a partir das nossas próprias experiências. Em Machine Learning, essa experiência ela é traduzida, né, ela é identificada através de dados. Então a gente vai ter uma massa de dados e essa massa de dados vai representar a experiência. Então, o aprendizado de máquina, ele é, de alguma forma, passível de ser feito, de ter uma analogia com o aprendizado de uma criança. A gente precisa mostrar alguma coisa para a criança, por exemplo, ó, tá vendo isso daqui na rua? Isso é um carro. Tá vendo aquela outra coisa que era diferente do primeiro, mas ainda é um carro, sabe? E assim a gente vai mostrando vários exemplos de carros e a criança aprende a identificar o que é um carro, certo? Ela cria uma abstração daquilo e ela passa a entender o que significa um carro. E Machine Learning é razoavelmente diferente. A gente vai ver na prática como é que funciona, né? Mas apesar dela ser diferente, o conceito por trás é muito parecido, que a gente precisa instruir ela mostrando exemplos, né? Mostrando dados, mostrando experiências, e aí ela consegue resolver algum determinado tipo de problema. Então, o
primeiro passo quando a gente vai desenvolver alguma coisa, alguma solução utilizando machine learning é entender direito as dúvidas que a gente tem, o problema que a gente tem, né? Então, uma pergunta que é muito importante, né, um passo que é muito importante é entender qual a pergunta que a gente está tentando responder. Porque a gente não consegue hoje criar um algoritmo baseado em machine learning de propósito geral, ou seja, para resolver todos os tipos de problema. A gente tem algumas tentativas disso, a gente tem os assistentes virtuais, a gente tem, enfim, alguns arranhões, né, algumas tentativas disso, mas em geral, quando a gente desenvolve uma solução baseada em machine learning, a gente tenta atingir um propósito bem específico. Por exemplo, o filme que você mais quer assistir dentro de um catálogo. Então eu vou tentar identificar, por exemplo, eu sei na Netflix, vou tentar identificar dentro de um catálogo, que são todos os filmes que eu tenho, qual é o filme que provavelmente você mais quer assistir. E esse filme eu vou colocar por primeiro, para deixar o seu caminho mais fácil, para deixar o cliente mais feliz, para ser mais fácil de reter você dentro da minha plataforma e coisas nesse sentido, né? Outros exemplos. A notícia que você mais vai gostar de ver, eu vou colocar ela primeiro na sua timeline. Né? Os produtos que você provavelmente vai comprar, então eu vou oferecer eles para você e aí eu aumento a minha conversão de vendas, por exemplo. Outra coisa que a gente precisa se perguntar é se eu tenho dados suficientes para responder a pergunta que eu quero responder e se eu consigo medir o resultado. Se eu consigo de alguma forma comprovar que o resultado que eu cheguei ele tem alguma validade, né? Ele tem alguma fidedignidade. Porque eu posso, de fato, analisar dados, encontrar padrões e chegar a uma conclusão que não é verdade. É isso que eu vou tentar mostrar um pouco aqui também, que é muito importante esse processo de compreender os dados e medir o resultado para a gente conseguir validar se o algoritmo está chegando de fato num resultado esperado, né? Então aqui um exemplo, vamos lá, eu tenho uma tabela com 4 nomes, 4 idades diferentes e um saldo no banco para cada um dos clientes aqui, né? Então, não está difícil de encontrar padrões aqui nessa tabela. Eu tenho um conjunto de dados bem pequeno. Então, colocando dessa forma, tendo só 4 registros aqui, a idade e o saldo que eles têm, uma das conclusões possíveis é se o nome começa com J, João ou Júlia, então você tem 30 mil ou mais na conta do banco. O que a gente sabe que na prática não faz muito sentido. Só que é preciso, né, de alguma forma, a gente verificar isso e medir esse resultado para a gente ter certeza que a gente está chegando num resultado legal, que a gente não está criando correlações falsas, né? Eu tenho aqui alguns outros exemplos de falsas correlações, que é fácil de encontrar até na internet, né? Aqui é a temperatura global versus a quantidade de piratas no mundo. Se vocês olharem aqui, a gente tem um ponto crítico em 1880, né? A linha vermelha é a quantidade de piratas no mundo, né? E a linha azul é a temperatura global. Se a gente analisar só esses dados sozinho, a gente pode chegar numa interpretação que quanto menos piratas no mundo, maior a temperatura do mundo. Então, a gente tem que trazer mais piratas para o mundo para diminuir o aquecimento global. A gente sabe que na prática, né, é fácil de identificar que isso não é verdade, mas dependendo dos dados e da forma que você está trabalhando com os dados, você pode chegar em conclusões meio absurdas, né? Um exemplo de falsa correlação que eu gosto bastante é esse aqui, que é número de filmes com Nicolas Cage versus quantidade de afogamentos no ano. A gente vê até consideravelmente impressionante a correlação que a gente tem aqui, né? Então, a linha preta aqui é a quantidade de filmes que o Nicolas Cage fez, enquanto a linha vermelha é a quantidade de pessoas que se afogaram em piscinas. Então, por que eu estou trazendo esse tipo de exemplo aqui? Principalmente para vocês verem o cuidado que a gente precisa ter com os dados, né? Então, a gente precisa ter uma base boa de dados, né, para ter experiências para o nosso aprendizado de máquina poder criar um algoritmo, né, poder utilizar o algoritmo de forma eficiente, e os dados precisam ter uma certa estruturação e uma certa validade para a gente poder chegar em resultados que façam sentido, né? Então,
tenha certeza da validade de seus dados. Isso é muito importante porque é um processo bastante árduo e bastante trabalhoso a gente lapidar os dados, a gente vai ver isso mais para frente. É um dos processos mais trabalhosos e se a gente não sabe o quão válido esses dados são, a gente pode gastar uma energia, um custo gigante para desenvolver uma solução e no final chegar em resultados como esses que eu mostrei, que no final das contas não servem de nada além de piada, né? Então, meio que não resolve o nosso problema. Então, vamos entender um pouco também do processo como um todo, da criação desde o zero até a solução final de um algoritmo baseado em machine learning. Depois disso, a gente vai fazer um exemplo no Azure e eu vou mostrar cada passo, né, para vocês conseguirem fazer o paralelo da teoria com a prática. Então, vamos lá. O primeiro processo a gente chama de pré-processamento. O que é o pré-processamento? Nessa etapa, eu vou absorver a maior quantidade de dados válidos que eu encontrar para resolver o meu problema. Isso pode ser rede social, banco de dados SQL Server, banco de dados Oracle, serviços externos, enfim, pode ser uma imensidão de dados. E quando a gente está trabalhando dessa forma, bom, a gente sabe que o mundo inteiro não é feito de dados estruturados, né? Então a gente vai encontrar muito mais dados fora de estrutura do que dados ideais para a gente só consumir, né? É um cenário bastante raro, na verdade, a gente encontrar alguma base assim certinha, bonitinha, que é só consumir. Geralmente a gente chama esses dados aqui no primeiro, antes deles entrarem no pré-processamento, de raw data, são os dados crus. Então a gente precisa fazer algum tipo de trabalho, né? Alguma limpeza, por exemplo. Excluir as colunas que eu não preciso, excluir linhas que faltam informações em algumas colunas, estruturar isso de objeto para tabela, se for necessário, replicar dados, aplicar algum tipo de correção. Todas essas etapas são feitas aqui. Então, esse é um dos processos que eu acho mais árduos durante a criação de um algoritmo de machine learning e ele é um processo altamente iterativo. Então, a gente não vai trabalhar com as bases, terminou esse processo, está tudo certo. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Geralmente a gente pega vários dados crus, né, várias bases de dados cruas, e a gente trabalha esses dados, gera bases novas ou gera novas fontes, começa a consumir essas fontes novas e vai trabalhando em cima disso até a gente chegar no que a gente chama de dados preparados. Esses dados preparados são um conjunto de dados, né, que podem vir de diferentes fontes para a gente utilizar ele para o nosso algoritmo, certo? E é interessante porque esses dados, lembra que eu falei lá no começo que quando uma criança aprende, ela precisa passar por algumas experiências, até quando um adulto aprende, né, a gente precisa passar por algumas experiências e tudo mais, e que para machine learning esses dados vão ser as experiências. Então, esses dados que a gente está preparando aqui, eles são dados que vão ensinar o nosso algoritmo de machine learning. Então, não são os dados que a gente vai usar já na versão final para dar uma resposta para o cliente. A gente ainda não chegou lá. A gente ainda precisa criar o nosso algoritmo. A gente precisa criar o modelo, a gente chama isso de modelo, né? O modelo que entende os dados que vem como entrada, usa essas experiências passadas e aplicando algum tipo de algoritmo, a gente vai ver alguns exemplos, para chegar no resultado, né? Então, vamos lá. Nessa etapa aqui, ao término dela, a gente tem os dados preparados. Depois disso, a gente vai para o treinamento. O que é o treinamento? O treinamento é quando, de fato, a gente vai ensinar alguma coisa para a máquina, né? Então, a gente vai ter um modelo, que é o modelo, a gente pode tratar ele como o cara que vai aprender. E esse mesmo cara é o cara que a gente vai entregar como solução final, lá no final de todo o processo de machine learning. Então, o modelo é quem vai receber os dados de entrada do usuário, processar isso e dar uma resposta. Então, no paralelo que eu estava fazendo, o modelo seria a criança que está aprendendo, certo? E para ela aprender, ela precisa passar por experiências. E
essa fase de aprendizado a gente chama de treinamento. Então, o que o treinamento consiste? Eu vou pegar parte dos dados preparados. Geralmente a gente não pega todos os dados preparados, porque a gente não pode viciar a nossa máquina, né, nosso algoritmo. Então, e a gente precisa também validar isso. Se eu entregar todos os dados que eu tenho pro treinamento, eu não consigo validar depois, porque ele já sabe todas as respostas. Então, a gente pega parte dos dados, geralmente 70%, 75%, pode variar, mas geralmente é por aí que a gente faz o corte, e aí a gente treina com essa quantidade de dados. E depois a gente pega o modelo já treinado, né? Então o resultado do treinamento, e valida ele contra o restante desses dados preparados. E aí a gente pede para ele predizer o que a gente quiser, né? Então, no exemplo que a gente vai fazer aqui, já para contextualizar, a gente vai criar um algoritmo que tente responder, né, indicar um preço sugerido para um automóvel baseado nas características dele. Então, como é que funcionaria esse processo para esse problema, né? A gente ia ter várias fontes de dados com informações diferentes de carros, com marcas diferentes, com características diferentes, contendo o preço, né, que é o que a gente quer adivinhar. E aí a gente vai preparar esses dados, tudo mais. No momento de fazer o treinamento, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai pegar todos esses registros, né? O nosso algoritmo vai passar um por um e vai identificar. Se o carro é da marca X, com as características A, B e C, ele custa 20 mil. Se o carro for dessa mesma marca X, tiver as características só A e B, ele custa 18. E assim, o legal do Machine Learning, né, e o produtivo do Machine Learning é que com esse treinamento, o próprio algoritmo consegue fazer extrapolações. Então, depois se ele receber uma entrada diferente do que ele viu, ele consegue extrapolar o resultado, né? Ele não consulta na base e tenta achar um igual o que ele já fez, né? Ele utiliza uma série de algoritmos estatísticos que a gente pode escolher ali, e ele chega num resultado extrapolado, mesmo que ele nunca tenha passado por aquilo de fato, né? Ele tenta pegar experiências similares. Por exemplo, eu posso ter aprendido carros da marca X com características A, B e C, e aí eventualmente eu recebo como entrada, depois que o algoritmo já está treinado, um carro dessa mesma marca que tenha mais categorias. E o algoritmo vai ser capaz de entender que, por ter mais características do que os outros, ele provavelmente deve custar mais. Então ele consegue fazer essa extrapolação. Então vamos lá. Na etapa de treinamento é quando eu pego parte dos dados, né? Eu vou selecionar o algoritmo que eu vou usar para aprender nesse momento também. E aí tem uma série de algoritmos disponíveis, por exemplo, no Azure. A gente tem um monte de algoritmos ali, cada um para uma determinada situação, né? Então a gente vai escolher um algoritmo, escolher parte da base deles, aplicar essas duas, e aí o resultado vai ser um modelo candidato. Então a gente tem um modelo que já aprendeu. Agora a gente precisa validar esse cara. Para fazer isso, a gente vai para a etapa de avaliação. A gente pega o restante dos dados preparados que a gente não usou para o treinamento e aplica, pede para esse modelo candidato responder, né, ou tentar adivinhar os preços baseado nas características dos carros. Nesse caso, eu vou estar comparando o preço que o modelo adivinhou, né, com o preço que eu sei que existe na base, né? Porque os registros aqui que a gente vai pegar, eles vão conter o preço também. E aí eu consigo comparar o quanto eu estou acertando. Isso não é realidade para 100% das soluções de Machine Learning. Essa etapa que eu descrevi agora, ela é chamada de aprendizado supervisionado. Porque o item que eu estou tentando predizer, o valor que eu estou tentando predizer, ele está presente nos meus dados. Existem outros processos que essa coluna ou esse valor ou o que eu estou tentando resolver não está presente nos meus dados. Eu quero, por exemplo, encontrar similaridades entre os meus dados, né? Sei lá, um algoritmo de clusterização, por exemplo. E aí, nesses casos onde eu não sei direito o que eu estou procurando, né? Onde eu não tenho a informação que eu estou procurando, a gente chama de aprendizado não supervisionado.
né? Para esse exemplo aqui eu vou mostrar um exemplo super simples, com aprendizado supervisionado, que é até um pouco mais comum. Acho que é justo a gente falar que é um pouco mais comum. Então, depois de a gente fazer a avaliação do modelo, a gente também, isso aqui, assim como a etapa de pré-processamento, essa etapa ela também é bastante interativa. Então é comum a gente fazer um modelo, não dá certo, trocar o algoritmo, trocar os dados e assim por diante, até a gente chegar no resultado conclusivo, ou no resultado que a gente julgue ideal. E aí a gente vai ter o modelo escolhido. Esse modelo é o carinha que já aprendeu com o algoritmo e com a base e ele está pronto para receber, para extrapolar esse resultado, né? Então ele vai receber novas entradas e responder, né, novas saídas, mesmo baseado nas experiências que ele teve, mesmo se, não tiver, se o caso não for idêntico, né? Ele não precisa ser diferente de programação imperativa, que a gente precisa mapear as regras, aqui ele consegue extrapolar isso e identificar, baseado nos algoritmos, né? E aí, por fim, a gente pode fazer o deploy na nuvem. Especificamente no Azure, é extremamente simples de fazer isso. A gente consegue disponibilizar através de web service, né? E é super simples, é basicamente um botão de clique, run e deploy e tá tudo certo. Então, vamos fazer um exemplo. A gente vai usar o Azure Machine Learning Studio, como eu comentei antes. E o problema que a gente vai tentar resolver é o preço do veículo baseado em suas características. Por que a gente vai fazer isso? Bom, já tem uma base pronta ali no Azure, então vocês vão conseguir desenvolver esse exemplo mesmo sem precisar integrar com nada. A gente já tem uma base ali de exemplo. Vamos lá? Bom, gente, essa aqui é a tela do Azure Machine Learning Studio. Vocês podem acessar ela digitando aqui em cima studio.azureml.net, né, ML de Machine Learning. Você pode entrar com as suas credenciais Microsoft normalmente e essa página ela é acessível gratuitamente. Existe uma diferença entre o Machine Learning Studio gratuito e o pago, né? Existe uma página ali sobre pricing que mostra a diferença das duas, mas para fazer esse exemplo, para a gente fazer o exemplo que a gente se propôs ali, que é predizer o preço de um veículo baseado em suas características, a gente consegue resolver isso sem nenhum tipo de problema na versão gratuita. Então, aqui a gente tem a página de home do Machine Learning Studio. Tem uma série de itens aqui que a gente pode até explorar um pouco mais depois, mas o principal deles é o experimento, né? Para a gente criar um novo experimento, ou seja, eu quero criar um novo algoritmo, né? Eu quero criar uma nova solução que use um algoritmo baseado em Machine Learning. Então, aqui embaixo vocês podem ver que eu tenho um botão de New, ele vai abrir uma série de templates, né? Vocês podem escolher, dependendo da solução que vocês querem criar, algum tipo específico, mas a gente vai começar aqui com template em branco, né? O experimento em branco. Então, ele vai criar o experimento para vocês e a tela vai se parecer muito com isso. Vamos alterar aqui o título para predizer o valor dos automóveis. Ok. Aqui do lado a gente tem uma série de módulos, né? Uma série de componentes que a gente pode montar, ou que a gente pode jogar para o nosso workflow aqui de Machine Learning. Então, se vocês forem ver, eu já tenho até aqui alguns indicativos, né, de arrastar e tudo mais. Ele é bastante intuitivo para criar uma solução. Então, lembra que a gente conversou antes sobre as 3 etapas para a gente criar uma solução em Machine Learning? O pré-processamento, o treinamento e a avaliação. A gente vai ir do ponto zero, né, a gente não tem nada aqui, até a avaliação e depois disponibilizar isso através de um serviço REST, né, através de um serviço web. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer a coleta dos nossos dados crus, que eu mencionei ali. Aqui a gente vai ter só um conjunto de dados, né, a gente tem aqui uma lista de exemplos, né, do próprio Azure, então todo mundo de casa vai conseguir fazer esse exemplo, sem nenhum tipo de problema. Então eu simplesmente arrastei aqui os meus dados. Esses dados, ele até vem aqui com uma marcação de raw, eles são dados não tratados, ou seja, eles são dados crus. Se eu selecionar ele aqui, eu posso dar botão direito e visualize para poder visualizar os meus dados. Isso me traz uma série de informações
sobre o conjunto de dados que eu estou analisando, né? Então aqui eu tenho as colunas dessa tabela, né, desses dados, a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, e ao clicar em cada tabela, eu consigo ver aqui algumas estatísticas. Por exemplo, eu botei aqui combustível, né, então eu tenho dois tipos, eu tenho diesel e gasolina, e aqui eu tenho a quantidade de registros que contém cada tipo de combustível, né? Número de portas, enfim, uma série de informações aqui, né? E é interessante que a gente consegue ver informações sobre o conjunto de dados inteiro, que é aqui, né, linhas e colunas. A gente consegue alterar a visualização aqui, o tipo de gráfico que a gente está visualizando nos dados. E eu consigo ter também um conjunto de informações sobre uma coluna específica. Por exemplo, vamos voltar ali para a coluna de combustível. Eu tenho aqui a coluna de combustível, diz aqui o tipo da coluna, né, que é o tipo da feature. É muito comum, né, na terminologia de machine learning a gente chamar uma coluna de feature, né, de funcionalidade. E eu tenho aqui dois valores únicos, ou seja, eu tenho dois valores diferentes só, né, e eu não tenho nenhum registro dessa tabela que tem esse valor em branco, que falte esse valor, né? Então todos os registros, todos os 205 registros aqui, tem esse valor preenchido. Vamos aqui para outra coluna. A gente tem aqui a Normalized Losses. E se a gente for ver essa coluna específica, a gente tem 41 registros que não tem essa coluna preenchida. Isso pode atrapalhar nosso aprendizado, certo? Então, para nossa sorte, aqui no Azure a gente tem um conjunto de ferramentas grandes, né, os módulos que eu já comentei, e um dos agrupadores aqui é o Data Transformation, que serve basicamente para, né, manipular dados, transformar dados, né, tratar esse tipo de dado. Então a gente pode pegar aqui os nossos dados crus, eu vou escolher aqui Manipulation, certo? E aí eu posso escolher as colunas num conjunto de dados, né? Então eu posso fazer aqui um Select Columns. Então, notem que do jeito que está aqui, esse cara fica com um aviso aqui dizendo que requer o valor. Isso porque para eu poder selecionar as colunas de um conjunto de dados, eu preciso ligar o conjunto de dados com esse módulo. E para a gente fazer isso, eu simplesmente clico e arrasto. Tão simples quanto isso. A partir de agora, eles estão conectados, mas ele ainda está me dando um aviso. Por quê? Porque eu preciso dizer quais colunas eu quero selecionar, né? Então, só voltando aqui rapidinho. Para fazer isso, a gente tem aqui essa aba aqui de propriedades aqui do lado, e eu tenho esse Column Selector. Ao pressionar esse botão aqui, ele vai mostrar todas as colunas disponíveis na minha base de dados, né? E eu vou escolher todas, menos a Normalized Losses, que é a que a gente queria remover. Fazendo isso, eu dou um OK aqui, e tão simples quanto isso. Agora eu posso dar um Run aqui para eu executar. Ele vai executar a solução, o experimento, até o ponto onde ele está feito. Então ele só executou isso daqui. Eu posso vir aqui embaixo também e visualizar o conjunto de dados resultante desse módulo. Então, se vocês forem ver, agora ele tem uma coluna a menos. Isso porque, dentre todas as colunas que eu estava escolhendo, eu excluí a Normalized Losses, porque tinham muitos dados faltando, né? Então, agora a gente consegue ver que nossos dados eles estão mais perto de estarem prontos, né? Então a nossa parte de pré-processamento está um pouco mais adiantada. Mas a gente ainda tem alguns problemas. Se a gente for procurar aqui em algumas colunas, a gente vê, por exemplo, aqui no número de portas, que existem dois registros que não têm esse valor informado. E isso pode acontecer com outras colunas também, certo? Então a gente pode ter aqui mais exemplos de colunas que não tenham todos os dados preenchidos, certo? Para a gente fazer esse tipo de tratamento,
né? Aqui eu tenho 4, por exemplo, valores faltando. Para a gente fazer esse tipo de tratamento e esse tipo de solução, o ideal é que a gente não tenha dados que podem sujar a nossa solução. Então a gente tem um outro módulo aqui chamado Clean Missing Data, que serve para a gente remover os dados, né, que possuem alguma característica, alguma feature faltando. Então vamos fazer o mesmo procedimento aqui, vincular a saída do módulo anterior para esse módulo aqui, e a partir de agora os dois estão vinculados. Eu tenho aqui do lado uma série de parâmetros, né? Um dos parâmetros que a gente tem aqui é a forma como a gente vai limpar esses dados. Então eu posso substituir por um valor, eu posso remover a coluna, eu posso remover a linha, enfim. Isso varia muito de caso para caso. Como aqui é um exemplo prático, a gente quer resolver o problema, a gente pode só remover as linhas que tenham esse tipo de problema. Vamos lá, vamos dar mais um run, ele vai executar o experimento de novo, e a partir de agora a gente já consegue visualizar os dados resultantes depois da limpeza. Então a gente não tem mais 205 registros, a gente tem 193. Então a gente acabou tendo uma perda, mas a gente consegue tolerar essa perda, né, para esse exemplo. Então, até aqui tudo bem. Notem que aqui a gente está trabalhando com pouquíssimos dados, né? 200 registros é uma quantidade relativamente baixa, e mesmo assim a gente ainda precisa fazer algum tipo de trabalho para deixar os dados melhores, né? Para a gente chegar numa solução melhor. Então, a última etapa que a gente precisa fazer aqui do pré-processamento é separar a base de dados em duas, porque a gente precisa pegar uma etapa, uma parte da base, um percentual da base para o treinamento, e a outra parte a gente precisa reservar para validação, como a gente tinha mencionado ali antes nos slides, né? Então a gente tem aqui já um módulo pronto para isso, chamado Sample and Split, e a gente tem aqui o Split Data. Novamente a gente tem uma entrada, mas agora a gente tem duas saídas, né? Então a gente tem dois resultados de dataset diferentes, né? Então vamos lá, vamos colocar os dados que foram limpos aqui na etapa anterior para cá, e aqui a gente pode escolher a fração de linhas que vai fazer o ponto de corte, né? Que vai separar os dados. Eu vou escolher 75%. Então vamos executar de novo aqui e vamos ver o resultado. Então está executando aqui. Foi. A partir de agora a gente consegue ver dois datasets diferentes. Então esse aqui da esquerda, que é o dataset 1, ele tem 145 registros, então ele tem 75% dos registros. Esse dataset 1 é o que a gente vai usar para treinar o nosso modelo. E esse outro algoritmo aqui, esse outro dataset aqui, perdão, ele tem 48 registros, certo? Então a gente pegou aqui todos os dados que a gente tinha limpado, que ficaram em 193 registros, e quebramos ali em dois datasets diferentes, né? Um para a gente fazer o treinamento e o outro para a gente fazer a nossa validação. Beleza. A partir de agora a gente pode considerar que a etapa de pré-processamento está concluída. Claro que essa etapa ela foi muito mais simples do que o que geralmente acontece no mundo real. Porque eu já conhecia o conjunto de dados, né? E é uma demonstração, então a gente está trabalhando com conjuntos de dados pequenos e tudo mais, e não há muito problema nisso. Geralmente, num cenário um pouco mais real, a gente vai trabalhar com um volume de dados muito maior, geralmente com múltiplos datasets, então a gente vai ter fontes de dados diferentes, a gente vai ter que tratar elas para converter elas em bases de dados estruturadas para a nossa solução, para aí sim a gente avançar. Mas vamos lá. Aí, o ideal é que depois de todo o trabalho de pré-processamento, você chegue nessa etapa, que é a etapa de divisão de dados, que é onde a gente separa o que vai ser usado para treinamento e o que vai ser usado para validação. Existem alguns casos onde a gente tem uma grande quantidade de dados que a gente pode usar, sei lá, várias bases de dados
pro treinamento e usar uma base de dados separada para fazer a validação. Na prática, separar uma base de dados em duas e fazer isso, ou serem duas diretamente desde a origem, não tem tanta diferença, mas existe essa possibilidade, né? Geralmente está muito mais ligado com a quantidade de registros do que a origem dos dados. Mas vamos lá, vamos continuar. Antes de a gente passar para a etapa de treinamento, é interessante mencionar que na etapa de preparação de dados, né, de pré-processamento, é comum a gente utilizar esse módulo, Python Language e R Language. Por quê? É comum a gente usar esse tipo de linguagem de programação para trabalhar com os dados. Então, às vezes é necessário. O legal é que eu posso arrastar aqui um Python script e a gente tem aqui do lado, né, eu posso apertar aqui nesse botãozinho aqui no Pop-up Script Editor e eu tenho aqui um editor de Python. Então, se eu precisasse colocar alguma coisa através de programação em Python ou em R, eu também consigo, né? Inclusive, eu também tenho aqui para OpenCV, enfim, existe uma infinidade de módulos que você pode utilizar na sua solução, né? Agora, a gente vai aqui no módulo principal, né? No módulo de Machine Learning, que é onde ficam os módulos referentes aos modelos e aos algoritmos. Então vamos lá, nessa etapa, depois do pré-processamento, a gente quer treinar um modelo. Então, eu vou ter aqui um Train Model. Se vocês verem, ele também tem duas entradas. Uma delas é o meu conjunto de dados, né, o meu dataset, e a outra delas é o meu modelo não treinado, é o meu algoritmo, né? Então, vamos lá. Eu vou empurrar aqui o conjunto de dados 1 para cá, certo? Que é o conjunto de dados que eu decidi que eu vou usar ele para treinamento. Agora eu vou aqui aqui do lado no meu Initialize Model. Aqui do lado eu vou ter detecção de anomalia, classificação, clusterização e regressão. Todas essas coisas são grupos de algoritmos para resolver determinados problemas. Eu até vou procurar aqui nos slides. Existe um slide, esse cara aqui, ele é um ótimo caminho para quem ainda não está acostumado ou para quem quer ter um ponto de origem para decidir qual algoritmo escolher. Então a gente tem aqui o nosso ponto de partida e aí a gente precisa decidir o caminho. O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando encontrar falhas ou registros de anomalias, a gente está tentando descobrir estruturas. Essa etapa aqui geralmente tem a ver com o aprendizado não supervisionado, que a gente tinha mencionado anteriormente. Eu estou tentando predizer uma categoria, eu estou tentando, será que eu estou tentando predizer um valor? No nosso caso, o nosso problema era identificar, né, era predizer o preço do carro baseado nas suas características. Então é interessante a gente seguir esse caminho aqui, que é o caminho da regressão. Aí, dentro desse grupo, cada algoritmo vai ter suas particularidades, né? Então, não cabe aqui a gente explorar todas as particularidades de cada algoritmo, né? Mas a gente vai usar hoje o algoritmo de regressão linear, que é um algoritmo bastante popular. Então, vocês percebem que eu não precisei codificar esse algoritmo, ele já está pronto aqui, eu só arrasto ele como um módulo e agora eu posso usar ele, simplesmente conectando no meu Train Model. Outra coisa que eu preciso fazer é de novo aqui do lado, né, ele ainda tem o meu Value Required, isso porque eu ainda não sei o que eu estou tentando fazer com esse meu modelo que eu estou treinando, né? Então eu preciso de novo usar aqui na aba de propriedades o meu Launch Selector para a gente escolher qual coluna que a gente vai tentar predizer, né? Qual feature a gente vai tentar predizer. No nosso caso, o preço. Então, confirmei aqui. Ok, nossa etapa de treinamento está pronta. Mas como é que eu sei que isso está funcionando? Bom, a gente tem aqui o Score Model, que é o modelo candidato que eu tinha mencionado, né? A gente tem aqui o nosso carinha
pronto, entre aspas, né? Aqui a gente ainda não fez nenhum tipo de avaliação para saber se ele é de fato o último modelo, né? O modelo pronto. E aqui a gente tem como entrada o Trained Model, que é esse cara aqui. E do outro lado a gente tem o segundo dataset, que é o segundo conjunto de dados que a gente tinha, né? Que foi separado aqui para avaliação. Então percebam que eu dividi os meus dados nessa região aqui em dois. Um dado eu estou usando para treinar, né, uma parte dos dados, 75% aqui, baseado nessa propriedade, eu estou usando para treinar, e o restante está vindo aqui para o meu Score Model, certo? E por fim eu tenho aqui uma outra aba chamada Evaluate, que eu posso usar para avaliar o meu modelo, né? Ele também tem dois parâmetros, certo? Esses dois parâmetros são dois Scored Models, ou seja, dois modelos já treinados, né, que já passaram pelo conjunto de dados aqui depois do treinamento, né, modelos que já estão tentando reproduzir resultados reais. Isso porque o meu modelo de avaliação pode comparar dois resultados distintos. Primeiro a gente vai fazer isso com um resultado só. Então a gente vai vincular aqui o nosso Scored Model com o nosso modelo de avaliação. Ok? Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Então agora vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai precisar realizar todos os processos, né, desde o pré-processamento aqui em cima até o treinamento e a avaliação. E aí depois que isso acontecer, a gente consegue checar os nossos resultados, a nossa assertividade, desvio padrão, média, todas essas informações pertinentes à solução, né? Então eu posso vir aqui nos meus resultados, eu aplico um Visualize e eu tenho aqui uma série de resultados, né? Então eu tenho a minha média, eu tenho o meu coeficiente de determinação, enfim, eu tenho uma série de métricas para poder comparar os meus resultados, certo? Uma coisa que é interessante vocês saberem já agora, né, de prontidão, é que o coeficiente de determinação é o quanto ele acertou da base que a gente usou para treinar. Então, no nosso caso aqui, a gente está acertando 90%. É uma solução bastante boa, né? Então, o que esse 90% significa? Ele significa que dos dados aqui, desses dados aqui do dataset 2, que eu estou comparando, que tem uma série de features, incluindo preço, o meu algoritmo ali, o meu modelo treinado, ele avalia todas essas características aqui e em 90% das vezes ele acertou o preço, o que é um resultado consideravelmente interessante, né? Se eu quisesse criar um outro modelo de treinamento, eu podia, claro, eu simplesmente arrastava outro train model aqui, poderia pegar aqui de novo o dataset de treinamento, eu posso puxar mais de um caminho, poderia escolher outro algoritmo, como por exemplo regressão linear bayesiana, conectar aqui, de novo fazer o launch selector, né? Então a gente vai ter aqui o preço. Ok, configurei de forma bem parecida. Criaria um segundo Score Model. Faria o mesmo vínculo que eu fiz aqui com o model e com o dataset. Certo? Vou puxar aqui um pouquinho para o lado para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E agora eu posso comparar as duas saídas. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Agora o resultado do Evaluate Model vai ser um pouco diferente. Ao invés de ele me dar um resultado com todas as métricas, ele vai me dar uma comparação dos dois resultados. Então ele vai mostrar todas aquelas métricas em formato de coluna e ele vai comparar cada coluna, né, e cada resultado de um Score Model como um registro, e ele vai comparando coluna a coluna para a gente poder ter uma ideia da solução, né? Então, está processando aqui, vamos lá. Então agora, se a gente vem aqui para visualizar os resultados,
a gente consegue ver comparação de dois resultados, né? Então, num caso aqui a gente fez 91% de acerto e no outro 90%. Eles são bastante próximos, né? Mas teve diferença aqui, né, entre os resultados. O que vai acontecer? A próxima etapa é a gente realizar a publicação do nosso serviço. Para fazer a publicação, eu não posso ter dois modelos diferentes. Eu preciso escolher um deles, né, e um algoritmo, até para o serviço entender o que ele precisa fazer, né, ou qual solução a gente vai usar de fato, né. Então a gente vai manter a regressão linear. Esse daqui foi feito só para vocês poderem ver que existe mais de uma forma, e a gente pode comparar, é um experimento mesmo, né? Então a gente pode experimentar, a gente pode fazer testes e validações, enfim. É bastante livre nesse sentido. Ok, depois de ter executado tudo aqui e ter o resultado da minha máquina, do meu aprendizado de máquina aqui, da minha machine learning, eu já estou pronto, né, do começo até o fim aqui, para publicar um serviço com essas informações. Então a gente tem aqui esse botão de Setup Web Service, eu tenho aqui o Predictive Web Service, então eu vou criar um serviço web para predizer um valor. Eu simplesmente aperto aqui, ele vai começar a criar, muda um pouco aqui o formato, né? Ele abre uma aba nova, né? Agora eu tenho uma aba para treinamento e uma aba já com o experimento pronto. Algumas coisas que mudaram, eu tenho aqui o Web Service Input, eu tenho o Output do Web Service, então eu tenho a entrada e a saída, eu tenho aqui o meu model treinado, então eu posso reutilizar ele, né? Isso aqui era um resultado foi um resultado do nosso experimento que a gente acabou de fazer, mas eu posso reutilizar ele em outro treinamento, se eu quiser. Então isso é bastante interessante. E agora que eu já tenho o meu experimento pronto, né, configurado, eu posso fazer o deploy dele como um serviço. Ok, eu recebi aqui uma mensagem de validação, isso porque eu ainda não executei ele. Então ele ainda não processou tudo que ele precisa, né? Notem que a cada passo que eu fui fazendo no treinamento, eu sempre fui executando o run para ele poder executar o experimento inteiro e ter um resultado pronto. Nesse caso aqui agora eu acabei esquecendo, então ele não deixou eu fazer o deploy. Agora eu consigo fazer o deploy normalmente, apertando ali o botão de Deploy Web Service. Então, é isso. Está pronto o nosso Web Service. Se vocês forem ver aqui, lembram das nossas abas que a gente tinha aqui, os experimentos e tudo mais. Então, agora aqui a gente tem o Web Service que prediz o preço do valor dos automóveis. A gente pode entrar nessa aba e aqui a gente vai ter uma chave para a gente poder consumir esse serviço. É importante, a gente precisa dessa chave. E aí eu tenho até um link aqui para testar. Eu abri ele aqui como uma aba nova. Então, está carregando aqui os dados do meu serviço web. Notem que até agora eu não tive que escrever nenhuma linha de código. Eu poderia ter escrito em Python e em R, como eu comentei, mas eu não precisei. É tudo muito conceitual e muito simples, né? Então eu vou habilitar aqui para ele preencher os campos com valores de exemplo. Então se vocês forem ver aqui, eu tenho pronto, né, um cliente REST com algumas informações. Se eu mandar executar aqui, ele vai executar o serviço REST e ele me retornou. Nota que eu posso zerar o preço aqui que não faz diferença, né? Ele me retornou aqui como resultado 13.496, um carro com essas características, né, da marca Alfa Romeo, do tipo gasolina, 2 portas e tudo mais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu horsepower, né, quantos cavalos de força. Vamos aumentar um pouquinho, de 111 para 200. Notem que o preço aumentou um pouco também. Mesmo eu não tendo um carro, um veículo com essas características, eu tenho aqui
né, eu tenho aqui um valor sugerido, né? Da mesma forma aqui que se eu trocar a marca de Alfa Romeo para BMW, né, eu vou escolher aqui BMW, eu tenho aqui, se eu for testar, ele vai de 14 mil para 25 mil. Eu não troquei nenhuma característica, só a marca. E ele entendeu já que a marca BMW é mais cara que a marca Alfa Romeo, de acordo com a nossa base, né? A gente tem aqui uma série de abas que ajudam a gente, né? Eu cliquei agora em Consume, e nessa aba a gente tem aqui um código em C# para consumir a nossa API, passando esses parâmetros de exemplo que eu comentei. Notem que é um pouquinho diferente o jeito que ele manda os valores, né? Mas é um dictionary que é C#, né? Então a gente consegue mandar aqui numa boa. Ele dá algumas instruções bem claras, como por exemplo aqui em cima ele pede para a gente fazer a instalação aqui do Microsoft ASP.NET Web API Client através do NuGet, ele passa a instrução, tudo. Então é basicamente copiar esse código e colar, tão simples quanto isso, né? Outra coisa que ele pede aqui é para a gente substituir a nossa chave, né? Então aqui está ABC123, a gente vai ter que substituir esse valor aqui por essa chave, que fica aqui disponível, né? É só acessar aqui na aba Web Services, né? Lembrando que essa é a home do Azure Machine Learning Studio. Então vocês acessam a aba Web Services, vai estar a lista aqui. Acessando aqui, a nossa API Key fica disponível. É só a gente copiar. Além disso, aqui na aba de Consume, a gente tem, além do C#, exemplos em Python versão 3 para cima, né? E em R. Então, o código já está pronto, né? A gente simplesmente clica aqui e copia. E é isso. Se a gente quiser, a gente pode rodar isso no Visual Studio, funciona sem nenhum tipo de problema, desde que a gente passe todos os parâmetros certinho, conforme a gente estruturou no nosso serviço, né, gente? Então, com isso a gente já conseguiu testar aqui nosso serviço, né? A gente conseguiu fazer do zero até o deploy como web service. A gente tem inclusive aqui na nossa aba de web service o endereço dela, né? A gente consegue obter aqui o endereço da API sem problema nenhum. Então a gente tem várias informações também sobre a nossa API. Eu tenho aqui alguns exemplos, enfim, existe uma série de coisas que vocês podem explorar. A ideia da conversa de hoje era só desmistificar o Machine Learning, né, para vocês serem capazes de, a partir de agora, caminhar com as próprias pernas, mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal fala por aí. E se ficou alguma dúvida, quiserem entrar em contato, quiserem conversar, aqui estão alguns dos meus contatos, né? Então, Twitter e Facebook eu não acesso tanto, mas eu sou bastante ativo no LinkedIn, até recomendo que me chamem por lá, é mais fácil de... eu respondo mais rápido e é mais fácil de me encontrar por lá. O canal de Slack do grupo Itajaí.net, que eu mencionei. Eu tenho um blog pessoal, gabrielchad.github.io, que eu faço posts sobre várias coisas, inclusive tem posts dando a etapa dessa solução em Machine Learning que a gente fez agora. É o mesmo exemplo, então quem ficar com alguma dúvida no vídeo pode seguir um passo a passo lá do blog. E ali embaixo está o endereço do site do laboratório de pesquisa que eu trabalho, né, o LIGHT, Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação. Então, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado também para a comunidade Azure Brasil pela oportunidade. E até a próxima, pessoal.